Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, você vai conhecer a FECEMA, Federação Catarinense de Entidades de Mediação e Arbitragem, e vai saber a importante iniciativa que eles vêm desenvolvendo para poder promover a mediação e a arbitragem no estado de Santa Catarina. Atividades tão interessantes que deveriam inspirar outros estados a seguir pelo mesmo caminho. Fica aqui com a gente para saber dessas novidades. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Nós temos aqui uma ilustre convidada, uma advogada, que foi fundadora da FECEMA, que veio aqui para poder contar um pouquinho da história da FECEMA e falar das importantes iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela FECEMA para promover a mediação e a arbitragem no estado de Santa Catarina. É a doutora Jordane Flenick, que além de advogada, é professora na área de mediação e arbitragem, é sócia fundadora da Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville e diretora jurídica do FECEMA. Doutora Jordane, muito obrigado por sua participação, por aceitar o nosso convite e de trazer aqui as novidades que a FECEMA vem desenvolvendo para promover a mediação e arbitragem no estado de Santa Catarina. Queria que primeiramente você contasse, você foi fundadora, por que foi criada a FECEMA, qual foi o espírito que norteou os fundadores e como vem fazendo esse trabalho ao longo de tantos anos, desde a sua fundação, qual a expectativa que a FECEMA tem sobre o futuro da mediação e arbitragem no Brasil. Olá, a FECEMA ela foi criada em julho de 2002. E nasceu da própria necessidade de várias câmaras de Santa Catarina de se aproximarem e de se fortalecerem mutuamente. Santa Catarina tem uma tradição muito conservadora e quando essas câmaras foram criadas aqui no estado, de início já se percebeu que o trabalho não seria muito fácil. O assunto arbitragem, mediação, naquela época era muito menos conhecido do que hoje. Era um trabalho novo, inovador, pouco praticado, né, pela sociedade em geral. E algumas entidades, então, resolveram se unir e criar essa federação, primeiramente com o objetivo de fortalecimento, de criar um grupo de estudo, de um grupo de práticas que pudessem aprimorar e melhorar os trabalhos que seriam oferecidos à comunidade. Um espaço onde poderiam debater as dificuldades que o setor apresentava e procurar convergir com os interesses em comum e, naturalmente, multiplicar a ideia de prospecção do setor de mediação e arbitragem junto à sociedade, junto às empresas. O objetivo era esse. Isso mesmo. Até porque, digamos, a lei da arbitragem foi criada em 1996, mas logo nós tivemos uma arguição de inconstitucionalidade que só veio a ser julgada em 2001. E a partir deste momento, então, é que surgiram várias câmaras, né, pelo país todo. Em Santa Catarina, este serviço não existia e foram onde surgiram as primeiras câmaras, na época até denominadas tribunais de mediação e arbitragem. E com isso, essas entidades surgiram, mas não havia muito conhecimento, não havia muita prática. E o objetivo foi justamente esse, trocar informações, fortalecer o trabalho, prospectar clientes e principalmente mostrar a Santa Catarina essas novas possibilidades de resolver conflitos sem passar pelo Poder Judiciário. Na verdade, o que eu pude perceber até pelos diálogos que eu desenvolvi com diversas das câmaras que integram a FECEMA, que participam da FECEMA, é que há um espírito cooperativo, um espírito de um ajudar o outro, não há aquela visão de concorrência, de que uma câmara quer se sobrepor à outra, ou tem um interesse que acha que a outra de alguma maneira seria colidente ao dela. Não há um espírito de convergência, de dar a mão, de vamos trabalhar juntos pela conquista da cultura
muito mais do que da conquista da causa, a conquista da cultura, de que as pessoas interiorizem a ideia da mediação e da arbitragem como uma ideia que lhes permite, de fato, resolver os seus problemas sem depender do Estado. Resolver diretamente seus problemas através do diálogo ou com o auxílio de algum profissional, mas sem depender do Estado e, naturalmente, ao conseguir multiplicar essa informação e o convencimento disso, aí sim o espaço se abre para todas as câmaras. Eu percebi que esse espírito que orienta a atividade das entidades filiadas à FECEMA, e isso é muito interessante, porque quando há essa convergência, essa ligação entre uma entidade e outra, na verdade há uma multiplicação de esforço. É muito mais do que a soma de um com um, cria um todo maior do que a soma das partes. Isso mesmo. No primeiro momento, este foi o papel fundamental da FECEMA. Criar esse espírito cooperativo, colaborativo, fortalecer as filiadas, né? Pelo tempo de existência das câmaras, todas surgiram a partir desse período, 2001, 2002, estão todas aí atuantes, crescendo, bem destacadas dentro de suas comunidades, e a FECEMA então teve esse papel que foi fundamental. E a partir desse primeiro momento, então, a FECEMA foi também crescendo e se posicionando institucionalmente em todo o Estado. Hoje ela é uma entidade reconhecida pelos vários segmentos. Temos parcerias com entidades muito representativas, como o CRC, o CREA, CRECI, OAB. Recentemente, agora firmamos um termo de parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, este reconhecimento é fruto também, né, dessa união das câmaras, que apoiam os eventos, que participam de todas as atividades que são promovidas pela FECEMA, e com isto também se firmaram no Estado catarinense. Então, doutora Jordane, na verdade ela fez um trabalho de interlocução entre o interesse das entidades e o setor público ou o setor privado também organizado como associações, como organismos que congregam diversos interesses ali. Então ela fez uma interlocução para facilitar a comunicação e a integração desses diferentes interesses. Isso mesmo, né? E todas as ações da FECEMA, elas não são voltadas para a FECEMA ou para determinada afiliada. Todas as ações são criadas, projetadas e executadas vendo o bem comum de todas as suas filiadas. Então ela conquistou essa credibilidade, esse reconhecimento que a senhora acabou de reportar, exatamente por estar se postando com toda essa seriedade, com esse compromisso de fazer o bem para a sociedade, de levar uma solução que é uma solução utilizada no mundo inteiro de uma maneira eficiente, econômica, que traz vantagens efetivas para quem a utiliza. Então é isso que a credenciou, se apresentar com essa idoneidade de quem quer carrear para a sociedade uma solução positiva e que está congregando entidades idôneas, sérias, que estão também fazendo o seu trabalho de formiguinha lá na ponta, se comunicando com as empresas e com o cidadão, e naturalmente que quando consegue reunir, congregar todos esses predicados positivos, é inevitável que o que sobra disso é reconhecimento da seriedade, da competência e da credibilidade que a instituição desenvolveu ao longo desses 13 anos, 12 anos, estamos no 13º, né? Caminhamos para o 13º. Exato. Muito bom. Agora, a gente está falando aqui de uma atividade que veio ao longo desse tempo, mas que exige iniciativas que se renovam todo ano. A cada momento, o desafio de fazer a mediação e a arbitragem crescer não cessa com os esforços que foram feitos até aqui. Ele se renova a cada momento e cada vez mais tem que ser fortalecido com outras boas ideias, né? E aí você poderia descrever para a gente qual é uma dessas boas ideias que vem sendo executada, que já teve uma experiência recente, como o mutirão? Poderia descrever para a gente? Com certeza. A FECEMA, ela tem um planejamento estratégico que todos os anos nós acrescentamos, revemos, né, melhoramos.
E são objetivos muito focados, justamente nesse rumo, né, da disseminação, do encorajamento da sociedade, dos profissionais, para usarem essas formas alternativas de solução de conflitos, para conhecerem e, à medida do possível, serem até multiplicadores. E pensando nesse sentido, a FECEMA anualmente realiza o seminário, que é o SECMASC. Este ano estaremos na 4ª edição, será realizado aqui em Florianópolis nos dias 18 e 19 de setembro. É um seminário que hoje tem a participação nacional, tanto de câmaras quanto de profissionais liberais, alunos, professores. Os temas das palestras são bem variados, mas sempre na linha de mediação, arbitragem, conciliação, negociação. Sempre temos a parceria do Poder Judiciário. Temos tanto apoio quanto patrocínio de entidades de classe, como a OAB, CRC, CREA, CRECI, SEBRAE. Então, são entidades que já reconhecem a importância desse encontro para Santa Catarina e para o Brasil. O ano passado fizemos o lançamento da Revista Catarinense de Assuntos de Mediação e de Arbitragem. Foi a primeira edição e neste ano agora possivelmente lançaremos a 2ª edição e em algum outro momento tentaremos abreviar esse período de um ano para que tenham mais exemplares durante o ano. Perfeito. E a pessoa que quiser acessar essa revista, como que ela faz? Existe o arquivo virtual no próprio site da FECEMA, www.fecema.org.br, pode inclusive ser baixado. Mas todas as câmaras também de Santa Catarina, filiadas à FECEMA, têm em material físico. Então também ele pode passar ser... fisicamente, pegar um exemplar fisicamente, em qualquer uma das entidades filiadas à FECEMA. Sim. E para ele saber essas entidades, também no site ele encontra a relação. Tem a relação das entidades filiadas. Com seus respectivos endereços, contatos, sítios eletrônicos e tudo mais. Com certeza. Então vamos repetir o site? www.fecema.org.br. Perfeito, está aí na sua tela, anote. Não deixe de visitar, a revista está muito interessante e eu fui convidado já para escrever para o próximo número. Já está reservada a sua página. Farei com prazer, com certeza. Bom, além dessa iniciativa do mutirão que você descreveu e que é muito interessante, eu acho que esse mutirão é uma demonstração de que é possível que a iniciativa privada, sem depender propriamente da iniciativa do Estado, possa procurar promover encontros entre pessoas que estão passando pelo dissabor de enfrentar um conflito e que esses encontros então possam proporcionar a elas um ambiente, um espaço com a utilização das técnicas adequadas para estimular a convergência de interesse e, naturalmente, o espaço de consenso e os acordos que podem decorrer daí. Como foi essa experiência? Quantos acordos foram realizados? Conta um pouquinho sobre essa experiência para a gente. O ano passado foi realizado o primeiro MECA, Mutirão Extrajudicial de Conciliação e Arbitragem. Ele foi realizado como um projeto piloto, até para a gente poder ter a percepção, sentir as reais necessidades, o que as pessoas buscam. Então ele foi realizado apenas aqui em Florianópolis, teve uma adesão muito boa, mas obviamente por ser o primeiro evento, claro, nós sabíamos já que haveria alguns ajustes, algumas adaptações. Porém, o que foi interessante é que todos os parceiros que nós procuramos, como o CDL, Associação Comercial, OAB, o próprio CRC, eles de imediato abraçaram a ideia, incentivaram. E isso para nós foi motivo de grande alegria, porque nos mostrou que nós estávamos trilhando um caminho certo. Então, com base nesse primeiro mutirão, esse ano nós realizaremos o segundo, só que agora este mutirão será realizado em âmbito estadual. Todas as cidades onde tiver uma Câmara afiliada, nós realizaremos esse mutirão. É um avanço significativo. Com certeza. E é claro que cada cidade, cada Câmara tem suas particularidades. Cada Câmara atua de uma forma mais incisiva num determinado ramo
né? Mas isso não impede, porque o objetivo é justamente atender às necessidades da população. E com isso, então, o que se busca no mutirão é promover a conciliação de conflitos. As partes fazem sua inscrição, elas apresentam o seu pedido, a outra parte é convidada. E existe também uma adesão boa de comparecimento. O que ocorre às vezes é que o endereço não é correto, a pessoa não é localizada e por isso às vezes o índice não é tão alto de comparecimentos. Mas isso é uma coisa também que esse ano nós vamos trabalhar com o objetivo de tentar minimizar essas perdas que nós chamamos, né, de comparecimento. E esse evento então será realizado no segundo semestre, inclusive com uma possibilidade de transformar a conciliação numa arbitragem também. Fica aí a segunda etapa do mutirão. Aqueles que não conciliarem, sim, poderem receber adequadamente a informação. Isso. E até os estímulos apropriados para que possam pensar seriamente, considerar seriamente a possibilidade de que encaminhem o assunto para a solução por arbitragem. Isso, né? Mesmo. Ou seja, que não esperem que o Poder Judiciário possa resolver esse problema, porque sabe que essa é uma espera, por mais esforço, por mais dedicação que tenham os magistrados e os serventuários da Justiça, a gente sabe que essa espera muito provavelmente frustra a expectativa de todos aqueles que ansiam por uma solução mais efetiva para o seu problema, porque ela é longa, ela é demorada. E às vezes cara. Às vezes cara e às vezes até não consegue ao final chegar a uma solução que corresponda às expectativas de ambas as partes, não só de uma delas, mas de ambas as partes, porque dá um documento que demorou tanto, que corroeu tanto o valor econômico daquela discussão, de tal forma que aquele documento vale muito pouco. Ou, por exemplo, eu costumo dizer uma situação muito emblemática, você está discutindo uma disputa societária, e aí se você leva muito tempo para resolver essa sociedade, enquanto está levando esse tempo, os sócios não querem mais investir na empresa, não dedicam a mesma energia, deixam de realizar novos projetos porque não há mais convergência entre os sócios, ou seja, a empresa definha e pode chegar até o momento dela sucumbir, dela falir. E aí pouco importa se o juiz Estado reconheceu que aquele sócio tem direito a 50% do valor da empresa, porque 50% de nada, agora é nada, né? Muito melhor que se tivesse discutido por um caminho mais célere e lá atrás, ainda que ele recebesse apenas 30%, é 30% de algo que tem valor e não 50% de nada. Então, o tempo pode deteriorar completamente o objeto da discussão, e aí a solução por arbitragem é muito interessante. Então eu vejo que essa experiência de promover a conciliação, trazer por iniciativa privada as pessoas para tentar chegar a um entendimento e depois, ato seguinte, se isso não for possível, promover a ideia da arbitragem para que elas percebam que pode ter uma solução muito mais breve, muito mais econômica e naturalmente preservando as suas imagens, é algo muito melhor para elas também, né? E ainda é bom a gente pensar que, além de promover a possibilidade da conciliação, de resolver o conflito, nós temos a parte institucional do projeto, que é justamente a divulgação, criar nas pessoas esse sentimento, né, de tentar conciliar, de tentar resolver. E o que a gente percebe é que as pessoas que participam, então, dessas sessões, desses encontros de conciliação, quando elas saem, às vezes o acordo nem aconteceu, mas ao participar, elas percebem que existe uma outra possibilidade. Então são sementes que nós vamos plantando e regando em diversos segmentos da sociedade. E com certeza isso gera frutos. Fortalecendo a cultura de que a pessoa pode resolver o problema por um caminho diferente do que ela imaginava. E quando ela tiver uma outra situação, com certeza ela vai lembrar: eu tenho essa outra possibilidade, eu vou tentar essa possibilidade antes. Muito bacana. Doutora Giordani, a senhora também é diretora de comunicação do CONIMA, que é uma instituição de grande significado, de grande importância para todos aqueles que atuam com mediação e arbitragem no Brasil, tem uma representatividade nacional significativa e é
marcada, sobretudo, pela seriedade do trabalho que desenvolve e, de alguma maneira, por estar combatendo aqueles que, em algum momento dessa trajetória da arbitragem no Brasil, se afastaram daquelas recomendações e orientações de como a boa arbitragem deve se desenvolver. Então é uma entidade que merece todo o respeito. A senhora é diretora de comunicação lá e diretora da FECEMA. Como é que a senhora poderia nos explicar o sucesso da FECEMA, porque é uma federação catarinense, é uma federação estadual, o CONIMA tem o seu sucesso por ter a projeção nacional, por reunir também grandes nomes em torno do seu trabalho, mas como você explica que uma entidade estadual conseguiu se destacar fortemente, como é o caso da FECEMA, e em outros estados a gente não conseguiu ver outras instituições na mesma linha criarem e prosperarem, porque até algumas iniciativas aconteceram, mas a gente não viu que tivessem gerado resultados tão positivos como a FECEMA conseguiu gerar. Vale ressaltar que a FECEMA é a única entidade desse gênero no país. Eu realmente não conheço outra. Já soubemos que houveram iniciativas nesse sentido, mas que não foram à frente. Mas o que eu percebo é que, na verdade, houve uma feliz junção de muitas pessoas com um ideal comum. Que se entregaram, que se jogaram de cabeça, né, na luta por esta causa, que é a causa da arbitragem, da mediação. A maioria das entidades que fundaram a FECEMA até hoje permanecem, algumas acabaram fechando, mas a grande maioria permanece. Não que elas se desligaram da FECEMA, o que aconteceu foi que elas não continuaram a atividade. Não conseguiram continuar o trabalho. E nós temos uma turma, um batalhão de soldadinhos da mediação, da arbitragem, que realmente lutam por essa causa, acreditam, se dedicam. E eu acho que o resultado ele é uma consequência lógica, né, desse trabalho e desse esforço. Reverte em benefício da FECEMA, reverte em benefício de cada uma das câmaras que participam. E o que a gente vê hoje em Santa Catarina é um quadro muito diferente de 12, 13 anos atrás, quando éramos ilustres desconhecidos, quando havia pouca credibilidade em relação ao nosso trabalho. E hoje, felizmente, nós temos esse espaço, né, em cada cidade, temos esse espaço em Santa Catarina, e acredito que daqui para frente é só crescimento. Um espaço que conquistaram por força da seriedade e da dedicação que tiveram à causa, não tem dúvida nenhuma disso. E esse é um ponto importante também. A FECEMA, ao aceitar um pedido de filiação de uma entidade, ela faz uma verificação muito profunda do trabalho dessa entidade, ela visita, ela conhece seus membros, ela analisa os regulamentos. Dificilmente nós recusamos uma filiação, mas tem situações em que nós fazemos algumas recomendações antes de aceitar a filiação, quando a gente percebe que alguma coisa não está muito bem ainda até porque tem que se ter o cuidado de preservar todo esse prestígio que se ergueu por fruto de um trabalho sério que se desenvolveu. Então, qualquer entidade, qualquer instituição nova que se venha a credenciar e que destoe completamente desse perfil de seriedade, dedicação, de busca de interesses comuns, de alguma maneira pode depreciar o trabalho do todo. Então, há que se ter mesmo esse cuidado para preservar esse prestígio, para não deixar ele ser abalado por atividade inidônea ou infeliz que uma ou outra entidade associada possa ter, né? Eventualmente nós recebemos consultas de outras câmaras, de outros estados, às vezes pedindo algum tipo de ajuda, algum tipo de consulta. E a esse ponto eu queria até sugerir para vocês deviam pensar uma maneira de exportar essa ideia da FECEMA para outros estados, porque eu acredito muito que um grupo de entidades que se una com o mesmo escopo que vocês tiveram aqui em Santa Catarina pode fazer a diferença naquele estado para promover a mediação e a arbitragem e, naturalmente, para levar ao cidadão uma solução melhor para ele.
que ele possa conhecê-la e, enfim, utilizar esse caminho. E sem esse trabalho de grupo, de força, de união, o que acontece é que uma Câmara sozinha não tem, não é só questão de recursos financeiros, que evidentemente isso pesa também, mas ela não tem a energia suficiente e ela sempre vai trazer consigo a ideia de que está representando um interesse meramente econômico de uma instituição, de uma empresa. Enquanto uma entidade, ela desmistifica um pouco isso. Ela está falando de um interesse de uma classe, ela está falando de um trabalho mais geral que alcança a sociedade. Ela consegue reunir sobre si uma credibilidade diferente do que uma instituição com fins ou sem fins lucrativos possa ter isoladamente. Com certeza, tem um peso muito maior. Um peso muito maior. E nós temos uma parceria que é muito interessante com uma empresa de softwares para câmaras, que é a Adam Sistemas. E a Adam, na verdade, ela se tornou até uma interlocutora das câmaras aqui de Santa Catarina e da Federação, porque ela percorre o Brasil inteiro, na pessoa do seu proprietário, Roberto. E essa troca também de conhecimentos, de experiências entre o que acontece em Santa Catarina e entre outras câmaras de outros estados, ela é frequentemente também trabalhada. Porque o Roberto, ele vai conhecendo as câmaras, vai oferecendo o produto dele, que é excelente, hoje é líder no mercado. E não é excelente à toa, é excelente porque ele, no âmbito da FECEMA e de instituições que estão associadas à FECEMA, ele acabou fazendo um trabalho de incubação, de desenvolver o software no dia a dia do desenvolvimento da mediação e arbitragem, de tal maneira que ele pudesse gerar versões de atualização que foram compreendendo cada vez mais as dificuldades que o dia a dia demonstrava e que precisavam ser vencidas por um sistema de gestão que fosse eficiente o bastante para conseguir administrar com qualidade o desenvolvimento daqueles procedimentos. Justamente. Então a FECEMA teve um papel importante em ajudá-lo também na maturação do desenvolvimento dessa solução tecnológica, e tenho certeza que o trabalho que ele acaba fazendo a nível nacional de prospecção da arbitragem tem muito a ver com o acolhimento que as entidades de Santa Catarina tiveram com a proposta que ele teve lá atrás, e a FECEMA teve então um significado importantíssimo. Não o entrevistei, não sei se a opinião dele é essa, mas a minha leitura de quem está de fora é de que houve uma sinergia tão interessante entre todo mundo que acabou convergindo para que o software fosse desenvolvido de uma forma muito positiva, chegando a um alto nível de qualidade, e todos se beneficiaram por ter uma solução aplicada concretamente ao universo da mediação e arbitragem, não adotando tecnologia importada de outras soluções de gestão de empresas ou de funcionamento dos processos judiciais que não conseguiriam acomodar as especificidades que a área de mediação e arbitragem acaba acomodando, né? Justamente, as câmaras de Santa Catarina são todas, hoje, possuem esse programa. Os nossos processos hoje podem ser acompanhados em tempo real pelos clientes que têm senha e que veem lá todo o andamento. Já estamos caminhando aí para o nosso processo virtual de arbitragem. E isso foi uma coisa que nasceu aqui, fruto do trabalho da união da FECEMA, das entidades e da Adam Sistemas. E todo esse know-how foi levado para o resto do país. Hoje acredito que já está saindo das fronteiras do Brasil para outros países. Que bom. E é uma colaboração muito grande para esses institutos. Muito bom. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso momento arbitragem, e eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação para poder apresentar a FECEMA para o Brasil inteiro, quem sabe para inspirar outros estados, instituições de outros estados a unirem esforços no sentido de criar uma federação semelhante a essa, para que naturalmente possa, em comum, promover
o Instituto da Mediação e Arbitragem e desenvolver tudo aquilo que é positivo para que esse setor se desenvolva com bastante qualidade, com toda a seriedade, respeitando o direito de todos e de uma maneira efetiva promovendo a ideia de justiça. Então, imensamente grato por aceitar o nosso convite. Quero dizer que o nosso Momento Arbitragem deixa aberto o seu espaço para sempre estar tratando de assuntos de interesse da FECEMA que podem convergir com o interesse do setor mediação e arbitragem para todo o Brasil. Muito obrigado e deixar a palavra para as suas considerações finais. Obrigada. Nós aqui agradecemos por essa oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho, de participar desse momento da arbitragem, que é um momento muito importante para quem quer se inteirar desses assuntos, para quem quer conhecer, para quem quer desenvolver mais os seus conhecimentos. Está de parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Santa Catarina também está de portas abertas para o Dr. Asdrubal e também nos colocamos à disposição para quem quiser ter essa iniciativa ou conhecer melhor o nosso trabalho. Quer dizer, o objetivo é justamente esse, repartir, compartilhar o conhecimento, a experiência em prol da construção e da solidificação dos institutos da mediação e da arbitragem. Certo, muito obrigado. E a você, eu também quero agradecer a sua presença, a sua audiência e a sua participação. Se gostou do nosso vídeo, não deixe de compartilhar, comentar, curtir e, por que não, envie para a gente sua sugestão de pauta, suas perguntas, suas dúvidas. Terei grande prazer em interagir contigo. No mais, te espero no nosso próximo Momento Arbitragem. Lembre-se, toda segunda e quinta-feira você me encontra aqui. Até o próximo programa, um grande abraço.